Crianças, era Vargas, então, acabada a Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, quer dizer, no mundo inteiro, né, porque é uma guerra mundial, mas principalmente na Europa, no Mediterrâneo, na Europa continental, no leste asiático, no Pacífico, enfim, o principal palco dos conflitos foi lá, daquele lado do mundo. E então, de 39 a 45, né? E agora a gente volta aqui para o Brasil, vai dar um salto no espaço e no tempo, mas é para vocês terem em mente todo esse contexto geral mais amplo para encaixar essa historinha que eu vou contar para vocês agora. Muito bem, a gente tinha visto o Brasil desde a proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca em 1889, né? E os primeiros passos dessa primeira república, da chamada República Velha, que teve um primeiro período, né, da República da Espada, governada por presidentes militares, por isso que ganhou esse nome, e logo em seguida, foram só os primeiros anos. Em 89 foi quem tomou posse o Marechal Deodoro da Fonseca, em seguida o Floriano Peixoto, em 91 já saiu a primeira Constituição, e aí teve a tal da República Oligárquica, na qual foram se sucedendo presidentes paulistas e mineiros, um paulista, um mineiro, na chamada República do Café com Leite, né? Que São Paulo e Minas eram os principais estados exportadores de um sistema, na realidade, de uma economia baseada na agroexportação, na agroindústria, na produção de matéria-prima para venda para fora. Então, quem que era a elite colonial? Quem que eram os mais ricos? Eram os grandes industriais? Não, eram os grandes fazendeiros, produtores de café. Lembrando que a gente já está no século XX, certo? Finzinho do século XIX, 1889, mas já entrando no século XX. Aí nós vimos algumas revoltas populares, algumas sublevações nesse início de república, né? Uma delas se deu, inclusive, por causa da república nascente, que ele era absolutamente antirrepublicano, era absolutamente contrário, averso a esse tipo de governo, porque a monarquia tinha sido eleita, escolhida por Deus e empossada legitimamente, agora vem esse governo temporal e vai expropriar os legítimos detentores do poder para estabelecer uma política ilegítima, né? Um governo do demônio. Uma das principais rejeições ideológicas dele era justamente a separação do Estado e da Igreja, porque agora o registro civil era no cartório, não mais na igreja, enfim. Se vocês não lembram de quem eu estou falando, e a gente conversou sobre esse cara, foi o Antônio Vicente Mendes Maciel. Ainda não ajudou? Ele usava um roupão azul e andava com um cajado assim, todo barbudo, desgrenhado, cabeludo. Ainda não? Lá no Nordeste brasileiro? Liderou um movimento entre 1893 e 1897, mas a guerra, o conflito realmente ocorreu entre 1896 e 1897, com fim em 1897. Ainda não? Alguns, pelo menos, já é para ter lembrado. Estou falando do Antônio Conselheiro, lá de Canudos, da Guerra de Canudos. E teve outro lá para baixo com o José Maria, João Maria, os dois monges missionários messiânicos da região do Contestado. Então, essa primeira república ela foi coalhada de movimentos de contestação e principalmente essa política dos governadores se alternando na presidência entre São Paulo e Minas Gerais. Então, esse período se estendeu até 1930, que é justamente quando a gente começa essa história aqui, agora. E a gente viu, né? Esse período também, nós demos uma olhada nesse panorama histórico geral mais amplo, em nível mundial, global, e agora a gente insere a historinha do Brasil aí no meio. A historinha do Brasil. O que estava acontecendo nessa década de 30? A gente passou já pela Primeira Guerra, entre 1914 e 1918,
que teve também como foco principal dos conflitos lá na Europa, da Tríplice Aliança no meio com os impérios centrais e a Tríplice Entente ao lado. E aí, em meio a tudo isso, a União Soviética, quer dizer, a Rússia ainda na época, o Império Russo se ausentou da guerra em 1917, fez a sua Revolução Socialista, implantou o comunismo com o Lenin, depois que ele morreu em 24, já tinha feito a União Soviética, já tinha criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922, morreu em 24, sucedeu Stalin. Então, aqui em 1930, quem está governando a União Soviética? Já a União Soviética, que já não é mais Rússia, o Stalin. E ainda é o Stalin, porque o Stalin só vai morrer em 53. Então, nesse período aqui, e essa... eu não falei para vocês ainda, né? Vai estar no título do vídeo, mas o objeto de estudo desta unidade é Era Vargas, que vai se estender de 1930 a 1945. Depois o Vargas ainda vai voltar à cena política, ainda vai voltar a ser presidente do Brasil por um outro período, mas o período a que se destina esta unidade Era Vargas, de 30 a 45. Mas nem era nada disso que eu queria falar. Esse contexto geral, e eu retomei a Primeira Guerra e passei pela Revolução Russa, porque ao fim da Primeira Guerra, em 1919, teve os loucos anos 20, né? Com um desenvolvimento formidável, absolutamente acachapante, principalmente dos Estados Unidos, na América do Norte, que lucraram horrores em cima dessa guerra e mesmo dos resultados dela, porque financiaram a reconstrução da Europa, que foi muito bem ao longo desses anos 20. Só que lá por meados dos anos 20, aquela Europa que estava toda arregaçada, toda destruída, mal das pernas, estava começando a se reerguer, né? A andar sozinha, com a ascensão dos regimes autoritários, nazifascistas por lá, que a gente já viu no seu devido tempo. E aí, então, no fim dessa mesma década de 1920, aconteceu o quê? Em 1929, mais precisamente, que a gente também viu no bimestre passado, uma crise econômica mundial, a crise de 1929, que aí jogou o mundo inteiro num buraco de novo, do qual eles foram escalando para sair desse buraco e efetivamente conseguiram. Alguns países com mais sucesso do que outros, mas todos eles sofreram o baque desse movimento, né, desse revés que atingiu o mundo inteiro. E como o Brasil está no mundo, então, consequentemente, o Brasil também foi atingido por essa crise de 1929. E é aqui que a gente começa a nossa conversa. Lembrando ainda, eu não posso me furtar de mencionar isso também, ou de novo, para lembrar vocês, que, nossa, está escorregando o negócio. Que por causa dessa crise de 29, aquela Europa que tinha já voltado a se restabelecer mais ou menos, voltou a levar um escorregão, caiu de cara no chão de novo, mas voltou a se levantar. E como? Com essa descrença, né, esse descrédito do liberalismo econômico, a gente tinha duas opções em jogo. Tinha o liberalismo econômico, né, e o socialismo, do outro lado. Daquela Revolução Russa que tinha sido estabelecida em 1917. Então, em 1917 já tem mais de década aí, né? Então, década de 30, é justamente da década de 30 em diante que se dá essa ascensão dos regimes autoritários nazifascistas na Europa, com Mussolini na Itália, com Hitler na Alemanha, justamente nessa década de 30, certo? Eles foram galgando espaços e apoio político dentre as suas populações cativas. Muito bem, então é daqui que a gente parte. Voltando para o Brasil, a gente tem esse cenário na década de 20, década de 20 principalmente, na década de 30, as coisas vão mudar substancialmente. Justamente por isso que a gente estuda esse período com maior atenção. Ao longo da década de 20, a gente ainda estava naquela política do café com leite, na política dos governadores, com o coronelismo à solta, com os pequenos chefes
locais, né, com os grandes fazendeiros, os chamados coronéis. Muito bem, então quem que dominava a elite brasileira? Eram os grandes cafeicultores, né? Então tinha essa elite cafeeira dominante que controlava toda a política e a economia. A crise de 1929 abalou a economia mundial e a brasileira com ela, e particularmente por quê? Porque eu mencionei para vocês que o Brasil era principalmente agroexportador. Qual que era o principal produto de exportação? Eu falei que a elite cafeeira que mandava na economia e na política, então exportava principalmente café. Café pode ter quem discorde, mas não é produto de primeira necessidade, não é um produto essencial. E os supérfluos foram cortados, né? Quando a crise bate, você não vai comprar o supérfluo, você vai comprar só o essencial, só a coisa sem a qual você não consegue viver. E, ok, vocês vão me dizer, tem gente que não consegue viver sem café. Tá bom, mas não é a maior parte da população. A maior parte da população consegue passar bem sem café, ou consegue sobreviver sem café, pelo menos. Por conseguinte, a exportação de café caiu drasticamente, que foi uma rasteira também para milhares de produtores de café, dos grandes fazendeiros de São Paulo, do Oeste Paulista, enfim. Milhares de cafeicultores faliram e com isso as pessoas comuns, o cidadão, o pequeno comerciante, os professores, profissionais liberais, essas pessoas também sentiram o impacto, porque essa comunidade, essa sociedade, ela está toda integrada, né? Tem um trechinho de um relato da época que eu vou estar na primeira página dessa unidade de vocês, na apostila, na página 420, eu vou ler para vocês. Abre aspas. Aí veio a crise do café em 1929. Eu me lembro claramente, trabalhava ainda na fábrica. Quando voltei da escola de tarde, senti como se tivesse caído sobre a cidade uma desgraça. Tava tudo parado. Havia um jornal que ficava na esquina do viaduto com a rua Líbero Badaró, onde é hoje o Matarazzo. Todo mundo olhava para ali. Tinha havido um debacle, não sei o que é isso, na Bolsa de Nova York, mas que custou chegar aqui no Brasil. Depois é que eu soube. Nós só recebemos a notícia em 29 de outubro, que foi o dia do crash da Bolsa, né? Que a Bolsa quebrou efetivamente. Daí veio uma crise tremenda. Faltava trabalho, quem vivia de propriedades alugadas se desalugaram, baixaram os aluguéis das casas, ficou tudo muito ruim. O pior foi a dificuldade de emprego. Continuou a crise e o pessoal não queria pagar professor. O que é isso? Depoimento da dona Brites. E eu achei uma curiosidade, achei até meio engraçado, porque quem escreveu esse negócio aqui, quem colheu esse depoimento, quem fez essa entrevista, foi um sujeito chamado Ecleabose. E quem que é ele? É um autor que o meu professor de História Econômica me recomendou. Ele estava orientando meu TCC. Na verdade, ele não estava orientando meu TCC na época, mas eu tinha aula com ele e eu ia fazer sobre história oral e ele me recomendou ler esse autor. Ecleabose é uma mulher, aliás. E aí ele me recomendou lê-la, né? Porque ela trabalha com história oral, que era justamente o que eu ia fazer no meu TCC, o que eu fiz no meu TCC. E aí, no fim das contas, eu só li uns 2, 3 parágrafos dela, usei outros autores e outras coisas. Mas aí eu no ano seguinte, no mesmo ano, aliás, eu comecei a dar aula para você. Não, eu comecei a dar aula no mesmo ano, mas foi no ano seguinte que veio essa apostila reformulada. E aí tinha o textinho dela aqui no início da era Vargas, achei curioso, interessante. Bom, então, essa crise econômica, que se desenrolou numa crise política, eventualmente, né, que é justamente sobre ela que a gente vai falar agora, de 1929, ela foi um golpe duro, pesado, nessa elite cafeicultora. E como que o sistema político se consolidava? No que ele se baseava? No poder econômico dos exportadores de café. Se esses exportadores de café estão falidos, então o sistema político ele também fica fragilizado, né? As bases sobre as quais esse pessoal se sustinha estão ruindo. Foi aqui então que a política do café com leite encontrou o seu fim. Mas de que maneira? Só porque esses caras faliram? Só, né? Acontece o seguinte, não foi só por causa desse revés econômico, é que ao longo dessa primeira república, dessa república... Eita, o negócio vai escorregando lá para baixo, eu vou segurar aqui.
Ao longo dessa República Velha, havia uma oposição muito grande, e não só do sertanejo, não só do jagunço, não só do pobre esquecido, também de uma elite militar, de uma elite intelectualizada e de industriais que não tinham espaço na política econômica do Brasil nesse período, porque a industrialização ela era boicotada pelos produtores de matérias-primas, dos agricultores, né? Porque não interessava dividir o investimento entre a indústria e o café. Esses caras queriam manter o seu monopólio econômico, político, né? Inclusive, teve até um sujeito, o Irineu Evangelista, que tentou, né, implementar a indústria no Brasil, ainda no Império, no segundo reinado do Dom Pedro II, e ele, a princípio, foi mais ou menos bem sucedido, fez inovações importantes para a época, mas ele foi boicotado por essa elite cafeicultora e faliu, quebrou. Então, até então, esses caras vinham tentando manter os seus privilégios, manter a sua posição elevada nesse ranking social e afastar, afugentar essas interferências que poderiam prejudicá-los a partir da industrialização. Aqui é o nosso território. Não venham querer se meter, não venham querer pegar verbas ou, enfim, desviar a atenção da política para a industrialização, porque aqui o que reina é agroexportação. Bom, como a agroexportação caiu, e na realidade o que eu queria falar era o seguinte, né? Esse pessoal, havia uma dissidência muito grande, muito forte em contraposição a essa proposta, né? Essa política dos governadores, essa política do café com leite. Afinal de contas, no Brasil tinha outros estados, né? Não era só São Paulo e Minas Gerais. Principalmente o Rio Grande do Sul e a Paraíba, eles tinham interesses políticos e estavam absolutamente descontentes com esse joguete entre São Paulo e Minas Gerais. Eles também queriam participar do jogo político, mas por causa daquela comissão verificadora dos poderes que sempre alterava, sempre burlava as eleições, por causa do voto aberto, não era secreto, do voto de cabresto, do curral eleitoral, dos coronéis, enfim, por causa de toda a forma como esse sistema político estava amarrado, eles não tinham espaço, né? Então, quando eles lançavam um candidato e eventualmente, como que por um milagre, uma sorte, assim, um lance do acaso, ele conseguia ter uma proeminência, conseguia participar entre os primeiros candidatos às eleições à presidência, vinha a comissão verificadora de poderes e fazia essa auditoria para verificar os votos, e aí acontecia a degola da oposição. Eles eram desclassificados, como se tivesse sido uma eleição fraudada. E, de fato, a eleição era fraudada sempre para beneficiar esses paulistas e mineiros. Então, é para ficar claro para vocês que havia oposição, tá? Principalmente do Rio Grande do Sul e da Paraíba. E esses caras, insatisfeitos com a política do café com leite, queriam maior participação política e mais incentivo à industrialização. Era uma pauta das chamadas deles. Quem era presidente na época era um sujeito chamado Washington Luiz, paulista. E então, de acordo com o joguete político, de acordo com a política dos governadores, de acordo com o lance do café com leite, ele deveria indicar em seguida, ele deveria lançar como candidato à prefeitura, à presidência do Brasil, um candidato mineiro, não é? Um sujeito chamado Antônio Carlos. Só que ele não fez isso. Ele indicou um rapaz chamado Júlio Prestes para concorrer às eleições em 1929 e assumir em 1930. Ele estava burlando a regra do jogo, né? Não era esse o combinado. Então ele quebrou o acordo. E os estados insatisfeitos, o Rio Grande do Sul e a Paraíba, aproveitaram desse ensejo, porque agora Minas também está mordida com São Paulo, com essa elite governante. O cara ainda era presidente do Brasil, afinal de contas, e eles se juntaram e formaram a Aliança Liberal e lançaram como candidato à presidência o
Getúlio Vargas, que era presidente da província... Não é presidente da província. O Getúlio Vargas era presidente do estado do Rio Grande do Sul e, como vice dele, o presidente do estado da Paraíba, que era um sujeito chamado João Pessoa. E Minas entrou nessa porque queria derrubar São Paulo, né? Queria botar abaixo aquele sistema de coisas e, na realidade, era uma dissidência do Partido Paulista. Enfim, fato é que houve a formação dessa Aliança Liberal para derrubar os paulistas e eleger o Getúlio Vargas pelo Rio Grande do Sul, contra o Júlio Prestes, que tinha sido indicado pelo Washington Luiz, então presidente do Brasil, paulista, o Júlio Prestes, paulista também. Essa Aliança Liberal, ela propunha a anistia de militares que haviam se revoltado na década de 20, 22 e 24, que tinham propostas parecidas com essas da Aliança Liberal agora, que eram voto secreto, criação de leis trabalhistas e incentivo à indústria e ao comércio, que era tudo o contrário à política do café com leite, né? Desses grandes cafeicultores, desses grandes barões, fazendeiros, só que agora eles estavam quebrados por causa da crise de 29. E essas eleições iam acontecer em 1929. Aí, o pessoal está em campanha e tal, está se mobilizando, está se organizando, chegou o dia da votação, hora de contar os votos. Bom, muito embora São Paulo fosse um estado de grande proeminência, de grande poder político, que tinha um curral eleitoral muito grande, né? Porque ainda estava no antigo sistema lá, de voto de cabresto, do coronelismo, tal. Então, já era sabido que ia ser uma disputa dura, né? Mas, por outro lado, a Aliança Liberal contava com os estados de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, né? Contra uma elite paulistana principalmente. E aí, quem ganhou? Óbvio que foi a Aliança Liberal, porque tinha muito mais gente. Não, foi Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou essa eleição com uma larga vantagem sobre o Getúlio Vargas. Não, peraí, não é possível, né? Não é possível. A Aliança Liberal ficou atônita, perplexa. Não, gente, não é possível, como é possível? A gente tem muito mais gente, tem muito mais eleitor. Não, tá errado isso aí. Chama a Comissão Verificadora de Poderes para ver qual é que é. Faz a recontagem desses votos. Essa eleição foi fraudada. E, na realidade, é bastante difícil da gente verificar quem foi que fraudou mais as eleições. Se foi o Partido de São Paulo ou se foi a Aliança Liberal. Porque houveram desmandos, houve coerção, houve violência, houve fraudes eleitorais de ambos lados. Só que, pelo jeito, São Paulo fez um serviço mais bem feito e angariou mais votos, enfim, os números foram muito mais favoráveis ao Júlio Prestes do que ao Getúlio Vargas. Muito bem, a Comissão Verificadora de Poderes foi acionada e chegou ao veredito que, olha, realmente, a gente fez a recontagem dos votos e Júlio Prestes venceu a eleição. Não. A Aliança Liberal não aceitou. Isso é um disparate, isso é um absurdo, isso é ridículo. Não é possível, jamais, nunca. Então, eles, como não conseguiram derrubar esse governo democraticamente eleito pelos meios institucionais, então eles planejaram um levante armado. Essa conversa não vai ficar assim, não vai ficar barata assim, não. Você acha que a gente tá de brincadeira, pô? Então, essa turma começou a se organizar e se armar para dar um golpe de Estado e derrubar o Júlio Prestes. Quer dizer, na realidade, derrubar o Júlio Prestes não, derrubar o Washington Luiz, porque ele ainda era presidente em exercício. O Júlio Prestes só ia assumir no ano seguinte, 1930. Fato é que essas eleições aconteceram no começo do ano. O resultado saiu em 1º de março, mês 3. E essa turma estava se mobilizando e tal, se organizando. E em julho, no dia 26 de julho, o resultado das eleições saiu no dia 1º de março de 1930, tá? E aí
no dia 3 de julho de 1930, desse mesmo ano, o João Pessoa, quem que era o João Pessoa? Lembra? Era o candidato a vice do Getúlio Vargas pela Aliança Liberal, o presidente do estado da Paraíba. Ele foi morto, ele foi alvejado, ele levou um tiro e morreu. E nem era por causa de toda essa confusão de sucessão política. Enfim, foi por questões pessoais, políticas, mas pessoais também, principalmente. E ele foi morto. O maluco foi lá, atirou nele e matou ele. E isso gerou uma comoção generalizada a nível nacional, porque a turma começou a falar que foram os opositores que mataram ele, que foi um atentado. E isso inflamou a população contra o Partido Republicano de São Paulo e deu força à Aliança Nacional. Essa aliança entre a Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E houveram então, mais para o fim do ano, dia 3 de outubro de 1930 já, vários levantes contra Washington Luiz, que foi obrigado, os militares levaram-no à renúncia em 24 de outubro de 1930. Então o cara saiu da presidência, só que o Júlio Prestes só ia assumir no ano que vem. Então foi eleita ali provisoriamente uma junta provisória para governar o Brasil nesse hiato, né, nesse período em que a cadeira da presidência estava vaga, e ela governou por um mês, governou até novembro de 1930. Aí então, dia 13 de novembro, esse golpe, né, esse levante foi bem sucedido e o Getúlio Vargas foi conduzido à cadeira da presidência e assumiu o controle do país. Dia 13 de novembro de 1930. E aí então ele botou abaixo a Constituição de 1891, aquela feita lá atrás, a primeira, ainda na República da Espada, e teve início então o governo provisório. A gente vai dividir a Era Vargas em 3 grandes períodos. O governo provisório, que foi de 1930 a 1934, o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Cada um deles tem as suas peculiaridades, é óbvio que cada um deles tem as suas peculiaridades, senão seriam todos iguais e não faria sentido a gente dar 3 nomes diferentes, se fosse a mesma coisa, então não é a mesma coisa, são 3 coisas diferentes. E a gente vai ver as peculiaridades de cada um desses períodos nas próximas aulas. Esse vídeo já está ficando muito grande, eu ia continuar ainda, mas eu acho que essa introdução, esse preâmbulo inicial para esse assunto já está posto e está pintado então esse quadro para vocês dessa situação geral. Lembrem-se de novo de um contexto geral e mais amplo. Nós estamos na década de 30, acabou de ocorrer a crise de 1929, então aqueles regimes autoritários na Europa, eles estão emergindo agora, junto com essas revoltas aqui, essas reviravoltas na política brasileira. Aquele pessoal lá na Europa está começando a se articular também. Então, esses períodos que a gente vai falar, que vai de 1930 a 45, é justamente esse período de pré-guerra e Segunda Guerra Mundial. Então sempre façam essa relação aí, tá? Dúvidas, questionamentos, perguntas, falem comigo, escrevam para mim, a gente vai conversando. Sexta-feira tem aula Tira Dúvida e é isso aí. Eu vou começar a mandar umas lições para vocês. Eu já mandei vocês fazerem as atividades todas da apostila sobre a primeira unidade e eu vou mandar uns trabalhinhos para vocês do Holocausto que eu falei para vocês. Eu conversei com a Lívia esses dias, ela me perguntou quando que era a entrega. Até o dia 19, tá? Sexta-feira é dia 19, prazo máximo para me entregar o trabalhinho do Holocausto. E eu só estou dando um prazo tão grande porque eu não estipulei uma data antes, porque já era para vocês terem feito e me entregado, tá? Alguns até já me mandaram. E bom, então é isso. O Holocausto até dia 19, mas eu vou mandar também umas atividades para vocês sobre essa Era Vargas. Então já vão arrumando o tempo e vão se preparando
psicologicamente, mentalmente, fisicamente, vão preparando o seu emocional para trabalhar mais com essas matérias, com esses assuntos, tá bom? É isso. E a gente se vê. Tchau, tchau. Até mais.